nova. Acabou mexendo com a parte psicológica dos soldados que estavam fazendo a guarda ali. Então, a quantidade de armas novas que Donald Trump vai trazer e mostrar para o mundo, para que culmine nessa nova ordem mundial que ele luta, como outros presidentes dos Estados Unidos já anunciavam, né, esse objetivo deles aí é gigantesca. A gente vai ver cada vez mais isso acontecendo, como as pessoas já estão falando. Cara, 2026 está sendo um ano completamente diferente. Tá vendo realmente as coisas acontecendo, né? Diferente de outros anos que a gente só ouvia as ameaças, a tentativa de acordo e não acontecia. Agora a gente tá vendo o negócio acontecendo de verdade. Você viu alguma mudança no relógio do Apocalipse? Cara, esse relógio, ele, na minha opinião, ele é um relógio controlado também pelo próprio sistema. Com a tentativa simplesmente de manter a população na frequência de medo, né? Então as pessoas olham aquilo e, de certa forma, ficam com medo, mas é um relógio que é controlado por eles mesmos, então eu não vejo muita significância em si no relógio. Eu prefiro observar a capa da revista The Economist, por exemplo, que é um relógio subliminar e que a gente consegue ver, por exemplo, agora aqui, entre fevereiro e início de março... Coloca aí pra gente a imagem, Gabriel. Vamos colocar. O tanque de guerra, da forma que a gente tá vendo ali, que faz referência a um ataque de guerra, que no caso é o ataque de Donald Trump ao Irã, dele de Israel ao Irã. Essa imagem fala do ataque de Donald Trump ao Irã? De forma subliminar. Vamos lá. Esse relógio em volta que você tá vendo aí, ô Júnior, fui eu que coloquei, tá? Ele não faz parte da capa. A capa são essas imagens azuis, vermelhas, pretas e brancas. Vamos só explicar pra galera que tá assistindo o que é o relógio do Apocalipse, gente. O relógio do Apocalipse por que ele tem esse nome, tá? Porque a partir do conflito da Guerra Fria, foi colocado justamente que o mundo entraria num conflito nuclear em breve. E o conflito nuclear é justamente um país atacando o outro e todo mundo se explodindo, tá? Esse conflito nuclear chegou mais próximo de bater realmente ali na meia-noite, ou seja, no ponto máximo do relógio, na crise dos mísseis que estava acontecendo quando a União Soviética colocou bases em Cuba, na ilha, né? E apontou isso para os Estados Unidos. Se a União Soviética tivesse disparado contra os Estados Unidos teria revidado e aí teria iniciado esse conflito nuclear. Por que isso não aconteceu? Bom, todo mundo sabe, isso daí já virou até tema de filme, né? A gente tem, inclusive, a história do X-Men, passa nesse período do conflito entre União Soviética e Estados Unidos, a partir da crise dos mísseis. A crise dos mísseis chegou, se eu não me engano, ali faltando 1/3, entendeu? Das 11 para meia-noite, né? Então é um relógio que ele mede o nível de tensão global, o nível de tensão a partir do que está acontecendo no mundo, de realmente acontecer um conflito nuclear. E aí, novamente, na crise dos mísseis, isso chegou tipo a 11h45, entendeu? Ou seja, estava quase realmente no nível de tensão. E nesse nível de tensão, por que tem esse relógio? Porque quem disparar primeiro ganha. Sim. Se você dispara primeiro contra um certo país, aquele país é aniquilado, você não tem tempo de resistir, tá? Pode falar. O tempo marcado lá é menor do que o tempo que eles colocaram atualmente hoje? Não, o tempo hoje é menor. É o menor, né? Menor. Hoje a gente tá no recorde, então. Se eu não me engano, eu acho que sim. A partir do ano da crise dos mísseis, sim. Sim. Isso, exatamente. Sim. Hoje é o segundo ponto mais alto. Sim. Mas contem pra gente, então. Agora, esse aqui é um outro relógio. Não é o exato relógio do Apocalipse, porque o relógio do Apocalipse que você tá citando, ele é feito por cientistas que trabalham em cima desses estudos. Inclusive, eles aumentaram o tempo, diminuíram, né, o tempo para que se chegue à meia-noite agora, justamente pelo avanço da inteligência artificial. E que tem tudo a ver com essa batalha do Irã que a gente tá vendo entre Estados Unidos. Tá. Por quê? Quando a gente observa, eu já vou voltar para esse assunto aqui, Júnior, mas quando a gente observa esse ataque entre Trump, Estados Unidos, Venezuela, agora ele indo para cima do Irã, ambos países são países que têm petróleo, controle de energia, gás natural, ouro, como a Venezuela, por exemplo, ou o controle do petróleo, que é, por exemplo, o Irã tendo controle ali
do Estreito de Hormuz, onde a gente tem 20% do petróleo do mundo passando por ali. Sim. Então eles têm total controle daquela região. Esse controle faz com que Trump esteja de olho não apenas em destruir armas nucleares, não apenas em destruir armas de destruição em massa, como a gente viu no Iraque. E na época do Iraque não apareceram armas de destruição em massa. Foi só uma narrativa. A mesma narrativa é, de certa forma, criada para a gente ver esse conflito agora, essa batalha, e o principal objetivo é o controle do petróleo. A gente está falando de energia. E por que isso? Porque os Estados Unidos ele tem tanto tem tanta vontade de dominar o petróleo e a energia. Por quê? A energia é o fator principal nesse governo tecnocrático que está por vir. Essa nova ordem mundial, ela será feita com uma inteligência artificial controlando o mundo. Um único governo controlando o mundo por meio da tecnologia. E a tecnologia precisa de energia, entendeu? Então esse é um dos fatores principais para essa guerra que a gente está vendo. Quando a gente olha a capa da revista The Economist e todo esse caos que foi criado... Vamos olhar. Essa capa é de quando? Essa capa, ela é lançada todos os anos, a revista The Economist, que é a principal revista quando a gente fala de geopolítica, de economia principalmente. Todo final de ano eles lançam uma capa que chama The World Ahead, é o mundo à frente. E essa foi lançada agora no final de 2025, com a ideia de trazer a agenda de forma subliminar para 2026, que é o que a gente está vivendo. Ali está o Trump no centro. A gente tem o Trump, do outro lado a gente tem Xi Jinping, com os parceiros dele, né? Ninguém sabe exatamente quem são aqueles lá. O Putin é o baixinho, mas né? a gente Putin é desse tamanho. Pode ser provavelmente o Putin. Algumas pessoas falaram que aquele lá poderia ser o Lula também. O Lula foi um cara que chamou, de certa forma, a atenção do Donald Trump no ano passado, mas a gente não sabe exatamente se é isso. Desse lado aqui, a gente tem o presidente da Índia e uma mulher que até então não se sabe se a primeira-ministra da Itália. Pode ser também. Poderia ser a Corina, lá da Venezuela, com a queda de Nicolás Maduro, mas parece ser uma mulher loira, né? Então, a gente não sabe exatamente quem é, a gente só especula. Sim. Aqui você tem os... Nós que somos da massa... A gente só especula, porque verdade. Isso aqui é comunicação entre a própria elite, entendeu? Eles se comunicando por mensagens subliminares. E a gente fica tentando pescar as informações que tem aqui. Muitos tanques de guerra, né? Você vê? Só que se a gente colocar um relógio aqui, e esse relógio foi eu que coloquei em volta da capa, a gente consegue perceber que as informações começam a bater. Por exemplo, lá em janeiro, lá em cima, você tá vendo aquela mão que tem uma algema? Essa mão, ela reflete duas coisas. A primeira, quando Donald Trump tomou um tiro de raspão na orelha, o primeiro gesto que ele fez foi esse gesto da mão. Mas esse gesto da mão também representa o comunismo. A prisão de um representante do comunismo, quem foi? Nicolás Maduro. A gente virou o ano, a gente teve Nicolás Maduro preso. E essa capa foi lançada antes disso acontecer, tá? Então a gente consegue entender que isso daqui é uma agenda, de certa forma. Quando a gente chega aqui, a gente vê o tanque de guerra. Justamente entre o 2 e o 3. Isso, fevereiro e março, a gente tem o início de um conflito, que é o conflito que a gente está vendo, Estados Unidos, Israel contra Irã. Então, por que eu tô citando essa capa aqui? Porque, para mim, na minha opinião, né, a gente citou, de certa forma, as informações geopolíticas que estão acontecendo. Estados Unidos se juntando com Israel, atacando o Irã para destruir armas nucleares, para impedir que eles possam fazer um ataque mais pesado contra os Estados Unidos. De acordo com o Trump, as armas que eles estavam criando lá poderiam alcançar logo mais os Estados Unidos, então isso seria um grande risco. E até outros países da Europa ali, então eles destruíram. Donald Trump querendo mostrar o poderio militar americano, mas, como eu disse, são narrativas. Então quando a gente entende o caos orquestrado que está nessa capa, entende o caos orquestrado que está no mundo, a gente começa a moldar uma ideia. Como que eu começo a enxergar isso? Não sei se eu posso seguir falando aqui, ou você quer fazer algum comentário antes de eu começar? Falar. Pode seguir? Eu enxergo assim, como eu citei, Estados Unidos contra Iraque no passado. A gente tinha Saddam Hussein como o inimigo em comum. Será que o Gabriel consegue colocar uma outra imagem aqui para mim? Que é um estudo que eu fiz
né, dentro de um dos meus canais que se chama Canal Secreto. É uma plataforma que eu não posto vídeos. Na verdade, é uma plataforma que eu posto vídeos que não vão para o YouTube. Vídeos que possivelmente teriam censura, né? Então aqui pode ser a próxima. A outra que é parecida com essa, Gabriel. Isso, essa aí mesmo. Ali em cima a gente tem, então, o que eu falei a respeito do Nicolás Maduro sendo preso no início do ano. A capa da revista que mostra a mão dele. Se a gente espelhar a imagem, nós conseguimos ver ali quase que a face de alguém com bigode, lembrando o Nicolás Maduro, e Donald Trump também fazendo o mesmo gesto de poder, né? O bolo de festa ali com 250 anos faz referência aos 250 anos dos Estados Unidos, da América, completa-se agora no ano de 2026, e uma jogada que aparentemente foi orquestrada. Se a gente descer aqui embaixo, a gente tem um arquétipo do inimigo, que era Saddam Hussein, na época do Iraque, e Nicolás Maduro, na Venezuela. Por que isso? Porque o sistema precisa de que a massa enxergue um inimigo em comum. A gente tem Nicolás Maduro, de certa forma, sendo um governante opressor em cima do povo venezuelano, todo mundo enxergando isso, e ele retendo para si uma quantidade considerável de petróleo e ouro. Por que os Estados Unidos fez isso? Porque hoje, tanto o lado A quanto o lado B, a esquerda e a direita, elas estão divididas nas mãos das famílias que controlam o mundo. Principais famílias hoje que estão no poder: Rockefeller e Rothschild. No Brasil, por exemplo, os Rockefeller tinham total controle sobre o Bolsonaro. Os Rothschild, total controle sobre o Lula. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Trump está debaixo da alçada dos Rockefeller. É a família que controla o petróleo no mundo. Então a gente tem Trump tendo tomadas de decisões que envolvem petróleo, porque petróleo é energia. Considerando o que aconteceu na Venezuela, a gente começa a passar agora para o Irã. A gente entendeu o que aconteceu no Iraque, a narrativa de destruir também armas nucleares. Na verdade, não existiam armas nucleares. Criou-se um arquétipo do inimigo que é muito parecido com o de Nicolás Maduro, e a captura de Nicolás Maduro, em que ninguém no mundo praticamente fez nada. Donald Trump chegou lá, em 47 segundos, o exército americano invadiu, capturou Nicolás Maduro, levou ele preso nos Estados Unidos, e Donald Trump mostrou o quê? Ele está acima das regras do mundo. É uma nova ordem mundial surgindo. Agora a gente tem Estados Unidos atacando o Irã. Mesma narrativa. Armas nucleares, domínio e poder militar sendo colocado. A gente pode passar para a próxima agora, que é parecida com essa, Gabriel. E entender que tudo isso vai se dar essa nova ordem tecnocrática. Por quê? Petróleo, energia, inteligência artificial. Donald Trump está investindo milhões ou bilhões de dólares. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.